Permanentemente estamos interagindo com outras pessoas, deste mundo material e também do mundo espiritual, porque afinal de contas, espíritos também são pessoas. Constituímos uma única sociedade e é bom conhecer o lugar em que vivemos. Por isso, um pouquinho de sociologia no dia de hoje para todos nós. Temos ainda as questões do Espiritismo Responde, uma delas perguntando: os espíritas não admitem que os espíritos, as almas dos seres humanos reencarnem em animais. E, no entanto, afirmam que as almas dos animais um dia se tornarão humanas. Como explicar isso? Dialogando com encarnados e desencarnados, os que pensam iguais como nós, ou diferente, mas sempre com respeito entre irmãos, começa agora o Diálogo Espírita. Prezados amigos, dando sequência ao nosso estudo sobre conexões entre a doutrina espírita e outras áreas do saber, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sociologia, ou mais resumidamente, procurando fazer uma definição já, as complexas relações sociais de caráter espiritual entre encarnados e desencarnados. É isso que mais nos interessa. Na companhia aqui da Rose e do Gilberto, mais uma vez, prazer revê-los. Um prazer estar aqui. Vamos partir do dicionário. O que é sociologia? Eu vou ler aqui que fica mais fácil. Estudo das relações que se estabelecem, prestem bem atenção, por favor. Estudo das relações que se estabelecem, consciente ou inconscientemente, entre pessoas que vivem numa comunidade ou num grupo social, ou entre grupos sociais diferentes, que vivem no seio de uma sociedade ampla. Relações estas que só se estabelecem com fundamento na coexistência social, as quais se concretizam em normas, leis, valores e instituições, consciente ou inconscientemente incorporados pelos indivíduos que constituem essa sociedade. Então, por aí você vê, Rosa e Gilberto, por essa definição, especialmente quando ele frisa que são relações que se estabelecem consciente ou inconscientemente. Ora, os espíritos, e aí o ponto que a gente quer chegar, principalmente dar a ênfase, entre encarnados e desencarnados, obviamente. Espíritos são pessoas, né? Personalidades, tanto quando estão encarnados como quando estão desencarnados. E acho que essa aí é a grande chave para a gente compreender uma série de interações individuais e coletivas, né? A começar, inclusive, pela própria fenômeno da mediunidade, né? E a sua face mais escura, que são as obsessões. Como é que vocês veem essa... Podem. Vamos primeiro? Bom, sociologia, não é? Quando Augusto Comte criou o termo sociologia, ele queria fazer o quê? Aplicar uma disciplina científica própria para o exame das coisas físicas, químicas, né, para os fatos sociais. Ele queria descrever quais leis, né, regem a movimentação das relações da sociedade. De que maneira, né, isso pode se relacionar com o Espiritismo? O Espiritismo tenta estabelecer as relações que regem a comunhão entre encarnados e entre desencarnados e de encarnados com desencarnados também, espíritos e pessoas ainda vivas na Terra. Então a correlação, né, muda a dimensão do estudo, mas ela existe. Uma tem que ficar presa ao quê? Ao que é observável dentro da vida humana. A doutrina espírita estabelece ou tenta estudar com os mesmos métodos científicos as leis que regem as interações entre o plano espiritual e o plano dos espíritos encarnados ainda. Gilberto, quer fazer um acréscimo sobre isso? Eu quero sim, quero até pegando o gancho lá da tua definição também de sociologia, porque a sociologia ela oferece a nós, aos homens, então, de forma geral, né, a maneira de entender a sociedade em que eles vivem, de saber interpretar as coisas de maneira racional e questionadora, e aí envolve também essa relação, essa inter-relação com o mundo espiritual,
né? Ter certeza do que você está fazendo, questionar. A nossa humanidade é ampla, né? É ampla, exatamente, porque não adianta, em relação a essa inter-relação pessoal, então, que a sociologia nos coloca com o mundo espiritual. De que forma nós vamos fazer? Porque não adianta combater quem não é espírita que não existe essa relação. Existe sim, vamos questionar, vamos estudar. Isso é importante na sociologia, né? Nós temos essa possibilidade, né, de aprendizagem e de agir de forma, repito, racional e questionadora. O Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele codificou a doutrina, sistematizou os estudos espíritas justamente em cima disso, procurando conhecer o mundo espiritual. Fazendo como? O intercâmbio, a comunicação direta. Eles foram explicando lá, ele questionava, eles respondiam, para que a gente conheça esse outro lado da nossa dimensão da vida, né? Agora, a questão 768 do Livro dos Espíritos, em resumo, diz o seguinte: o homem está fadado ao progresso. É um fatalismo. Você fala às vezes. O único fatalismo que existe. Não é o único, existe mais. Existe mais. Outros exemplos em outro momento, talvez. Mas é um dos fatalismos. Está fadado ao progresso, né? Mas tal não se realiza isoladamente. O indivíduo sempre precisa do contato de outras pessoas, porque ninguém tem não consegue desenvolver todas as potencialidades. Não é só o encarnado que depende da alimentação, do alimento que lhe chega à mesa do agricultor no campo, ou do trabalhador, do operário da indústria, que vai lhe proporcionar a vestimenta ou o calçado, ou da indústria farmacêutica. Há essa reciprocidade de um lavar, digamos, um ajudar o outro, uma mão lavar a outra, mas em relação à espiritualidade também, porque enquanto existem os bons espíritos que nos inspiram, nós também muitas vezes temos que ajudar essa comunidade do plano espiritual a se libertarem, por exemplo, da materialidade. O que você colocou sobre consciente e inconscientemente é que eu achei bem, tem tudo a ver, né, com o conceito espírita também, da comunhão mental, né? Com certeza. E aí a gente coloca lá para o Gilberto o seguinte: em relação a essa necessidade da vida social, porque a gente tem exemplo, nós falamos aqui, inclusive em off, sobre monges, sobre os ermitões, né, que vivem isoladamente, especialmente os monges que podem, às vezes, possuir um grande conhecimento intelectual, uma grande sabedoria, porque só faz aquilo, só estuda, diante dessa questão colocada pelos espíritos. Veja, e é interessante isso. De que adianta eu ter conhecimento e ficar isolado para mim. Com relação a isso, vejam o que diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A questão social será resolvida quando o altruísmo substituir o personalismo exclusivista e estreito. Então tem que dividir aquilo, tem que pensar como se o outro estivesse também conosco, pensar mais no outro, dividir com o outro, né? E continua Leon Denis dizendo o seguinte: os homens se sentirão irmãos e iguais perante a lei divina que reparte a cada um os bens e os males necessários à sua evolução. Quer dizer, se não for dessa forma, não faz sentido. Todo esse cabedal de conhecimento dos monges espíritas, que de uma forma ou outra vai ser... Monges espíritas. Não, me perdoem, perdão. Então, habitual o termo espírita, né? Os monges, né, de certa forma, em um determinado momento, nós vamos ter algum ganho com esse conhecimento que eles têm. Sim. Mas é muito exclusivismo, né? Não faz sentido, né? Rose, às vezes é o ideal, né? Mas poderia ser melhor aproveitado, com certeza. Rose, um ambiente, um grupo social, como está lá na definição que eu coloquei no início, sobre por onde começa? Começa pela família. O que acontece quando há um relaxamento dos laços familiares? Esse vínculo social enfraquecido? Isso nós podemos observar. Nós temos a resposta dos espíritos, mas nós podemos observar no próprio estudo sociológico e no meio que nos rodeia. O que acontece quando a família não forma aquele núcleo base da sociedade, aquela união, aquele apoio recíproco e o seu regramento para os seus membros, né, quanto à conduta? As pessoas ficam muito autônomas, muito individualistas e ficam egoístas.
Quando cada um cuida de si, do seu próprio interesse, não há aquele núcleo familiar que contagia, em que um cuida do outro, as pessoas se tornam, em vez de mais altruístas, que é a finalidade da reencarnação na Terra, cada vez mais individualistas e egoístas. E esse é um grande alerta, né, que a doutrina espírita faz, ao analisar do ponto de vista até sociológico, né, mas as relações, os compromissos espirituais que nós temos ao reencarnar, para que possamos desenvolver o altruísmo e combater o egoísmo. E uma das formas disso é mantermos a convivência familiar, pertencermos a grupos, né, que agem motivados por um ideal comum. Nós já falamos várias vezes aqui sobre família, né? E a gente não importantíssimo. É importantíssimo. Voltaremos provavelmente, obviamente, em outras oportunidades. Eu só queria, antes da gente ir para um pequeno intervalo, acrescentar o seguinte, do que a gente viu até aqui, né? Essa interatividade entre encarnados e desencarnados, ela está presente em todos os ambientes. Por isso que eu falei inicialmente em relação à família, mas nos outros grupamentos sociais também, como por exemplo no nosso ambiente de trabalho, mesmo na escola, na rua, mesmo entre desconhecidos, nós cruzamos muitas vezes com outros transeuntes que estão com o senho carregado, com preocupações, com seus familiares justas ou não, com preocupações supérfluas ou não, né? E tudo isso acaba formando um grande caldo de cultura, né? E a gente é influenciado, por isso que os espíritos falam numa chamada psicosfera espiritual, psicosfera planetária. E aí a gente iria para aquelas declarações que a gente vê nos livros espíritas atualmente, através do Divaldo Pereira Franco, outros autores, sobre a época da transição planetária. Enquanto nós não colaborarmos para a mudança de ambiente, de mentalizarmos o positivo, trocarmos a baixaria, que seria esse exatamente o termo, por coisas mais elevadas, por leituras edificantes e principalmente, claro, atos enobrecedores, nós vamos sofrer, porque esse mundo continuar sendo de provas e expiações. A gente volta já em seguida. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Amigos, nós estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre espiritismo e sociologia. Eu vou ler alguns itens aqui que talvez retratem de uma maneira bem objetiva algumas dessas nossas ideias já tratadas no primeiro bloco e que reafirmam, né, algumas coisas que ainda poderiam ter ficado para trás. Vivemos rodeados por nuvens de espíritos despojados do corpo físico, que, tal como os homens, mantém suas personalidades e caráter, hábitos e preferências diversos. Bons e elevados uns, medianos outros, e um enorme contingente de viciosos e perturbados. Essa é a grande maioria, infelizmente.
Há alguns inteligentes, mas pobres em moralidade. Outros com certa inclinação para a bondade, mas com intelecto de poucos recursos. Há espíritos perambulando entre os encarnados que são sofredores, desorientados, outros zombeteiros e tantos outros perseguidores vingativos. Enfim, com todos os tipos e matizes de vícios e carências, como os próprios chamados vivos. Eles e nós constituímos a verdadeira população do planeta Terra. Quais as leis que regem as interações de pensamentos, sentimentos, induções a atos práticos existentes entre os daqui e os de lá? Kardec afirma: com o conhecimento das relações entre os seres dos dois mundos, estaríamos de posse da chave capaz de abrir as portas do entendimento para muitos fatos que as ciências puramente humanas não conseguem decifrar. Fecha aspas. Então, se há relações entre encarnados e desencarnados, também há entre encarnados, pois o pensamento e as vibrações geradas pelas emoções não têm fronteiras. Eu queria aqui, então, abrir um pouquinho para vocês. A gente não pode pensar também que tudo vem dos espíritos, né? Porque a partir do momento que um ser encarnado é um foco de inteligência, não importa se ele está com o corpo ou não, confere? O que nós temos que lembrar, acredito, né, do ponto de vista espírita? Embora a sociologia estude o que é o fato social, né, do ponto de vista do espiritismo, esse fato social ele é mais amplo. Ele tem raízes no passado, nas reencarnações anteriores, que formaram os hábitos daquelas pessoas que estão renascendo juntas, não é? Ele tem fundamentos também na percepção do plano espiritual, às vezes até inconscientemente, nas influências mentais que nós exercemos mutuamente uns sobre os outros, o que explicaria, por exemplo, uma multidão desenfreada pelo contágio mental que se faz entre as pessoas. Esse tipo de influência mental ao qual nos rendemos, ele é muito poderoso, ele funciona entre encarnados e funciona também com a multidão de desencarnados, porque somos todos mentes pensantes. Então, o fato social, estudado do ponto de vista espírita, tem que levar necessariamente, embora estude o fato como ele é, procure se ater a ele, tem que levar necessariamente em conta as relações entre as mentes encarnadas e desencarnadas e as memórias de outras vidas, além da finalidade existencial da nossa vinda à Terra. Eu diria até que às vezes essa influência espiritual, então, essa inter-relação espiritual, ela acontece em função da nossa relação aqui de encarnado para encarnado. Quando nós agimos de forma errada, como você citou alguns exemplos, quando a gente se desentende, a gente briga, a gente abre um campo vibracional para que a população de desencarnado, então, vou aproveitar aqui... Atrai os seus iguais, né? Atrai os seus iguais, né? E quando a gente tenta ajudar, ser generoso, né? Silenciar, servir, atrai também. Atrai as boas companhias. Sim, não tenho nem dúvida. Por isso que a frequência aos templos religiosos, não só os centros espíritas, mas mesmo dos outros credos religiosos, ou o estudo do evangelho, nós chamamos de culto do evangelho no lar, o estudo do evangelho, como queiram, sempre é um momento de você quebrar um pouquinho essa, às vezes, a rotina pesada que a gente tem, né, no dia a dia, de problemas, de aflições, de conturbação, onde o pensamento não consegue se apaziguar e as nossas vibrações acabam ficando muito baixas. O que é essa elevação de vibração? O que é elevar o pensamento? É pensar nas nuvens, porque a nuvem fica alta? Não, é pensar em Deus, é pensar nos valores de bem, principalmente os do espírito imortal. E a melhor oração é o trabalho do bem, né? É ajudar o Exatamente. Antes de passar para vocês de novo, para vocês falarem sobre as relações sociológicas, digamos assim, dentro do centro espírita, eu queria só ler mais um pedacinho, me permitam, por favor, sem querer me tornar cansativo. As inspirações artísticas, as descobertas científicas simultâneas, a prática de muitos crimes violentos induzidos por seres invisíveis, os movimentos de massas, as transformações socioculturais, os destinos dos povos e nações, tudo está atrelado à atuação dos homens sobre a face da terra, mas potencializado por agentes de natureza incorpórea agora, mas amanhã talvez reencarnados. Daí o seu interesse no que ocorre por aqui e substituindo aqueles outros que, cumprida mais uma jornada terrestre, retornam para
para trás das cortinas do palco da vida. Neste vai e vem de almas, do somatório de tudo que todos pensam e fazem, resulta o nosso presente e o nosso próprio futuro. Então agora com vocês, e no Centro Espírita, especificamente para os espíritas, como é que faz? Quais os exemplos onde entram essas relações sociais amigáveis e às vezes nem tanto? A Rosa é presidente do Centro Espírita, da Casa Espírita, né? Eu acho que ela tem... Dê exemplos, por favor. Apanho bastante. A primeira sociologia, apanhar quieto. O que acontece, né, no Centro Espírita? Nós temos que respeitar o momento dos nossos companheiros, a sua formação, a sua índole, as suas aspirações, procurarmos congregar as individualidades para o atingimento de um bem comum que eleve a todos, mas respeitando a individualidade, as escolhas, as possibilidades de cada um, sem forçar os outros a nos seguirem em movimentos e atos que às vezes não estão no momento deles nem no interesse, mas procurando congregar para uma construção espiritual coletiva. Até do ponto de vista mediúnico, nós temos que usar esse conhecimento, porque nas comunicações mediúnicas nós temos com frequência pessoas de outras culturas, espíritos desencarnados, né? Que às vezes a gente tenta, né, até aproximar. Tive recentemente o caso de um espírito que se comunicou, acredito que do Líbano, tinha morrido num bombardeio, numa guerra, e ia reencarnar no Brasil. E foi feita uma aproximação com a futura mãe dele. Era um senhor extremamente educado, culto, preparado, mas arraigado dentro da sua tradição, né? Quando ele viu a futura mãezinha, uma jovem ainda da raça dele, a universitária, mas com um vestido aqui assim, eu enxerguei a mente dele enquanto se comunicava, porque eu estava dando a comunicação, e vi o vento bater, apareceu um pedaço da perna, ele ficou escandalizado, ele falou, como é que eu vou nascer nesse país, nesse meio, nessa cultura? Então esse respeito à diversidade tem que existir até no trato com as questões espirituais, sem chocarmos, sem forçarmos. Agora, Gilberto, em termos práticos, dentro da Casa Espírita, quais as situações em que essas relações sociais aí, por exemplo, né, no próprio entendimento da comunhão de pensamento, nas radiações, na mediunidade, como falou, o que mais? Tem o campo vibracional. Grupos de estudo. Também conta nos grupos de estudo, no atendimento fraterno, na evangelização, mesmo nas palestras, né? O contato, aquele troca contato. É como eu falei, é vibração, energia, né? Então isso tudo dentro da Casa Espírita você fortalece. O problema é, como você bem colocou, quando a gente sai depois do Centro Espírita e tem que manter essa vibração, para que não deixar que a situação depois seja outra. Dentro da Casa Espírita, eu sou espírita e fora não posso me portar como tal. Então, aonde fica a definição de sociologia de eu ser racional, né? De eu questionar o que está acontecendo? Dentro da Casa Espírita, a gente vai buscar energias para saber suportar as adversidades depois lá fora. Porque aí a gente volta lá para a questão da rua, da escola, do trabalho, em que você tem que manter a postura, as atitudes que você aprendeu lá. Estudou o Evangelho dos Espíritos, aprendeu um monte de coisa, que isso é certo e aquilo é errado. Mas sai aqui fora... Já briga às vezes, porque o carro está estacionado errado. Porque as dificuldades são grandes e nós somos fracos, nós não conseguimos nos transformar da noite para o dia. Temos que dar um desconto para nós mesmos às vezes, mas também não podemos nos acomodar com isso, ficar o resto da vida achando que é normal agir dessa maneira, com duas caras, como a gente diz, né? Com certeza. Bom, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Um abraço a todos vocês e ainda tem mais do nosso programa do Diálogo Espírita de hoje. Prezados amigos, estamos retornando ao nosso programa O Espiritismo Responde, onde vocês todos podem enviar perguntas para que nós possamos respondê-las. Recebemos uma pergunta muito interessante, aliás, duas. Vamos começar pela primeira aqui, que talvez ocupe mais tempo. Ouvi dizer que os espíritas não admitem que seres humanos reencarnem em animais, mas ao mesmo tempo dizem que as almas dos animais um dia serão humanas. Vocês não estão sendo contraditórios? Bem, primeiramente é preciso dizer que algumas correntes espiritualistas admitem que possa haver reencarnação em animais e mesmo em vegetais, e essa teoria chama-se metempsicose. Na verdade, o Espiritismo não concorda com isso,
porque tem certeza de que a evolução da alma, a evolução do espírito, ela é constante e o espírito vai acumulando conhecimentos. E não é possível, então, uma regressão, uma involução. Reencarnar num animal ou reencarnar num vegetal, por certeza seria uma involução muito grande. Isso, por si só, significaria um atraso espiritual. Então, nós admitirmos isso seria admitirmos até que a regressão, a involução é possível. Isso não está de acordo nem com a lógica, nem com a razão, e nem mesmo com o que se espera da justiça divina que nos pôs aqui para que nós, durante o processo de evolução, aprendamos a sermos felizes. Existe uma segunda parte da pergunta que fala especificamente se a alma do animal não poderia reencarnar no homem. Não seria uma contradição do Espiritismo dizer que a alma do animal reencarna ou se tornará um homem? Então nós temos que esclarecer alguns pontos. Primeiro, vamos colocar alma como a do espírito. Essa alma não existe no animal. O animal tem um princípio inteligente, que alguns denominam de princípio espiritual, que é individualizado, que sobrevive à morte do animal, mas não adquire consciência. Ou seja, o animal, ao desencarnar, o seu princípio inteligente, ele continua individualizado, mas não adquire a consciência da sua existência, de como está. Esse princípio inteligente, nos contos dos espíritos superiores, é quase que imediatamente reutilizado num novo processo de evolução. Esta evolução possivelmente, provavelmente, continuar ocorrendo num outro animal, de modo que aquele princípio inteligente adquira novos conhecimentos, adquira novas faculdades em termos da evolução do seu próprio conhecer, não é? Que se acumula no princípio inteligente. Nós não podemos chamar isso de reencarnação. A reencarnação, ela ocorre quando o espírito reencarna no corpo, trazendo toda a individualidade, trazendo todos os conhecimentos da vida anteriores. O animal, ao morrer, o seu princípio inteligente não tem a percepção do ter sido, não é? E isso é muito importante. É do princípio inteligente individualizado, desse princípio que evoluiu, desse princípio que aprendeu a manejar o corpo físico, aprendeu a conhecer a natureza, aprendeu a desenvolver aquela inteligência rudimentar que vem a partir do instinto. Esse princípio inteligente individualizado, num certo momento, adquire tal grau de evolução que Deus pode torná-lo espírito, dando a ele atributos específicos, entre eles especialmente o livre-arbítrio e o desenvolvimento da própria inteligência. Então percebamos, não é que o espírito do animal, a alma do animal, o princípio inteligente do animal, de repente reencarna no homem, não. É um processo de conhecimento, um processo de evolução, um processo de crescimento que prepara o princípio inteligente. Como Deus torna o princípio inteligente do animal, que evoluiu em todos os reinos da criação. Na própria alma do homem, nós ainda não temos conhecimento suficiente para compreender e para entender, mas por certo teremos isso no futuro. Continua nos enviando perguntas interessantes como essa e nós teremos a maior satisfação em poder respondê-las. Obrigado. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem,
do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066.